Quais as mãos mais famosas do meio do terror? Seria a mãozinha da família Addams, o empregado mais famoso da história do cinema? Ou a lendária pata do macaco, cujo conto mostrava justamente uma pata que era mumificada, dando assim o poder de realizar desejos ao seu portador, porém eles não vindo exatamente como esperavam? Ou mesmo a famosa pata do coelho que dá sorte ao seu usuário? Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras, e hoje vamos falar do filme Fale Comigo. Inclusive isso é feito numa parceria com os sites A Topeira e CF Notícias, que me deram a oportunidade de assistir o filme. Só que lembrando que o vídeo em si não é patrocinado. O que acontece é que quando eu tive a oportunidade de assistir o filme, eu achei que era um material legal, interessante para trazer para o canal. E eu fui lá em troca de fazer análise justamente para esses canais. Mas como eu achei um material muito interessante, eu estou conversando com vocês aqui agora. Sendo que uma coisa importante nós temos trocentos filmes de assombração há quase um século na história do cinema. Inclusive mesmo de mão, porque um dos filmes da época do expressionismo alemão, quando o cinema estava sendo criado, mesmo como o cinema de terror estava sendo criado, com obras como O Golem ou O Doutor Caligari, nós tivemos um filme chamado As Mãos de Olaf, que mostrava um pianista sofrendo um acidente, aí então ele pega, eu tô tentando lembrar agora se era um pianista ou não. Ele acaba tendo que receber um transplante de mãos. Lembrando que na época não existia transplante de órgãos, só que o fantasma do assassino que era dono das mãos, ele sabe, começa a tentar controlar o corpo dele e as ações dele, etc. Então uma coisa meio Frankenstein, meio filme de assombração. Então nós temos agora essa obra que é o Fale Comigo, cujo nome, o que ele tem a ver é justamente a frase que você tem que pegar e realizar dentro de um ritual com a mão para poder falar com os espíritos. Mais precisamente, a história se trata de Mia, que é uma garota que sofreu um trauma da perda da mãe e de uma forma bem trágica recentemente, e ela começa a sair com os amigos para tentar aliviar o clima, já que a cabeça dela não anda das melhores, e ela acaba se viciando, quase literalmente, nesse jogo da mão, onde um amigo com muitas aspas, diga-se de passagem, traz esse artefato, que é uma mão embalsamada, ou supostamente embalsamada, já que ela é feita de cerâmica, então você não sabe se existe uma mão de verdade ou não lá dentro, e que quando você toca ela de determinada maneira, faz de determinadas falas, você consegue falar com os espíritos e ver eles. Só que existe um tempo limite, lembrando que eu tô falando tudo isso sem spoilers, galera. Vocês podem ficar tranquilos se você não assistiu, e se você assistiu, vamos ampliar um pouco a discussão sem precisar entrar em detalhes de algumas spoilers importantes da trama. Voltando, então existe um tempo limite no qual você pode pegar e ter o contato com a mão de cada vez. Pois bem, a Mia, como eu disse, ela começa a usar isso com cada vez mais frequência e de várias formas cada vez mais complicadas, até que finalmente ela vê a mãe dela e a partir daí as coisas fogem totalmente de controle. Sendo que, afinal, ficam várias dúvidas. É a mãe dela? Não é a mãe dela? Por que a mãe dela tá aparecendo? Quais os poderes da mão? Como é que funciona a mão? O que acontece realmente com seus usuários, sabe? Quando você pega e utiliza ele. E é bem legal, porque da forma como é utilizado é o seguinte: quando você pega o tempo, inclusive, que aparece inclusive no trailer, né, que é 90 segundos, gente, esse é o tempo perfeito para você pegar e fazer um videozinho curto para um monte de rede social, sabe? Inclusive para essa, sabe? E sendo que você tem muito essa questão da rede social dentro do filme sendo trabalhado. Então você pode pensar até onde a mão não é uma alegoria para os vícios digitais de hoje em dia, no qual você tem um universo inteiro que se abre na sua cabeça, só que muitas vezes você não sabe qual informação é verdadeira ou falsa lá dentro, da mesma forma que você não sabe o que os espíritos estão falando ou não de verdade ou não, né? E ao mesmo tempo é uma coisa viciante, essa coisa de você ficar na rede social e virando a tela durante vários minutos numa linha que nunca acaba, assistir trocentos vídeos na internet, ficar jogando um joguinho até não poder mais. Isso se contar o universo dos jogos de aposta, que inclusive eu comentei aqui no canal uma vez já, né? Então tudo isso acaba sendo muito trabalhado, na minha opinião,
trabalho da mão, ainda mais como ela envolve justamente terror com adolescentes, ela, na minha opinião, funciona como uma fantástica alegoria disso. Tanto que eu brinco que é um filme que é perfeito pra ProHair de exibir, porque realmente ela trabalha muito com esses riscos. Inclusive, a gente até pode colocar a questão, até onde não é interessante a gente colocar metas de tempo quando acessamos qualquer rede social, pra gente acabar ficando preso delas, tanto pra evitar perder tempo, quanto pra evitar a gente realmente ser bombardeado por um monte de informação que acaba ferrando nossa cabeça, já que o pessoal faz de tudo pra aparecer na rede. E essa segunda camada, inclusive, aparece aí, que é justamente o quanto você faz algumas coisas que ficam cada vez mais perigosas apenas por você pegar e se destacar na rede. E essas coisas perigosas, inclusive, nem precisa você pegar e fazer umas bobagens que pode terminar em tragédia pra você ficar famoso na rede, mas muitas vezes filmar coisas que não devia ser filmado e acabar zoando a vida de alguém, sacaneando alguém, sabe? Ou acabar expondo alguém a algo que não devia, colocando informação que não devia na rede, sabe? Temos todas essas preocupações importantes, tudo acaba sendo ocorrendo lá. E o que acontece? Depois que justamente temos esse problema da questão de como a mão é utilizada, a gente a gente acaba embarcando numa viagem no qual a protagonista vai ficando com a mente cada vez mais perturbada e temos consequências cada vez mais sangrentas que acabam tendo justamente pelo uso tanto excessivo quanto indevido da mão. E aí é onde o filme brilha também, porque é o seguinte, o filme, ele quase não tem efeito por computador, quase tudo é efeito prático, isto é trabalho de maquiagem, é sobreposição de imagem, é figurino, é objeto físico que é feito de verdade lá, como a própria mão, por exemplo, que tá muito bem trabalhada, né? E tudo isso amarrado na forma de contar a história, seja com os atores, seja com a edição, seja com a música, o trabalho da cor do fundo, tudo isso para criar um clima de tensão cada vez maior e a tensão basicamente não para. Você tem umas piadinhas ou outras que são coisas de adolescente, mas é muito aquela piada sorriso amarelo que você sabe que vai acontecer alguma coisa bem ruim em seguida, sabe? Que o pessoal tá tentando aliviar a tensão, mas a coisa só vai piorar. E uma coisa interessante é que muito filme de terror, ele acaba sendo previsível, porque você, basicamente o trailer é quase um resumo do que vai acontecer, completo do que vai acontecer no filme, ou mesmo a sinopse, e você quer ver os detalhes. Aqui, gente, o trailer tá te dando a introdução do filme. As consequências das coisas que vão acontecer lá dentro é muito aquilo que seriam as consequências naturais e lógicas de ações impensadas e que muito filme de terror não tem coragem de pegar, e mesmo outros filmes normais não tem coragem de pegar e estabelecer todas as consequências relacionadas com as determinadas das ações, sabe? É como se você fizesse algo, só ia desse um determinado efeito e nunca resplandecesse nada. E a gente sabe que no mundo, quando você faz qualquer ação de impacto, você vê várias repercussões ao seu redor, sabe? E a mesma coisa acontece no filme, tanto que por isso que a criação só cresce e a ameaça fica cada vez mais sombria. À medida que você, inclusive, com isso, vai entendendo qual a real natureza da mão, qual a mitologia relacionada à mão, porque tem aquelas regras associadas, sabe? E é bem legal, inclusive, que isso é tão bem amarrado que a cena inicial do filme, ela te dá como se fosse uma micro-história de terror que te apresenta aos problemas do filme, ao mesmo tempo que quando a gente vai assistindo o filme, vendo a natureza da mão, a gente vai entendendo com forma profunda muito daquilo que a gente viu nesses pequenos minutos da cena inicial, e que na minha opinião, só por ser filmado em plano sequência, que isto é, ao invés de você ter um monte de tomadas, depois você recorta e cola vários minutos para formar uma cena, você pega uma única câmera que vai seguindo o ator em vários ângulos distintos, só que de forma contínua, então envolve muito trabalho bem feito de filmagem, muito ator trabalhando na hora, já que não pode ter um erro, porque senão tem que gravar tudo de novo, tudo tem que estar tinindo, sabe? E tudo isso pra fazer uma entrada perfeita pro filme de terror, que vai te dar a noção do que vai que te dá o clima da obra, que vai virar um acontecimento que vai ser referido algumas vezes lá dentro, e como eu disse, que vai te dar várias dicas que você não vai perceber e descobrir sobre realmente o que está acontecendo dessa ameaça sobrenatural que a luva tá fazendo, sabe?
Melhor, que a mão tá fazendo. Não tem luva no filme, não é spoiler, é a mão mesmo. E uma coisa da hora, como eu falei, né? A luva, ela é bem feitinha, tanto por ser um objeto cênico muito bem trabalhado, como pelo fato, isto é, um objeto de palco, quanto o fato de que as pessoas, elas usam, tentam usar elas de várias formas e em vários contextos diferentes. Então não um objeto largado, vai ser usado por 2 minutos, tipo matar o Ouija da vida, depois some, aí então só tem os fantasmas. Não, a mão vai aparecer outras vezes e você vai entendendo a real natureza daquele objeto mal assombrado, sabe? E de que, realmente, apesar de estamos num momento onde não falta filme de terror, onde adolescente faz uns rituais, dá muita besteira e acaba se ferrando, ele consegue se destacar. Inclusive, a gente tem filmes clássicos associados com esse tema. O Host, que foi feito na época da pandemia, que inclusive cheguei a falar num short aqui do canal, onde você tem uma pessoal que resolve fazer uma sessão de invocação, só que tudo online no Zoom, só pra se divertir durante a pandemia, só que o negócio sai muito errado, o negócio foi feito pelo Zoom, mostrando muita coisa pra você parar de brincar e ficar sacaneando a religião alheia, sabe? Que acontece um pouquinho dessa questão também no filme. Ou o Evil Dead, né? Que a ideia que também é invocação como feito com uma brincadeira que sai totalmente de controle, sabe? Mesmo se a gente pensar o Invocaverso, nós temos no início dos primeiros filmes essa coisa do tipo de uma brincadeira que acaba saindo do controle, né? Inclusive envolvendo a questão da tabuíja e tudo mais, sabe? O que é bem engraçado, que aqui no Brasil a coisa é tão fora de controle que a gente teve Ouija, dessas tábuas de invocação sobrenatural, sendo vendido em loja pela Estrela nos atrasos lá dos anos 80, com manual de invocação de anjo pra criança. Meu Deus do céu, sabe? Então, né? E eu queria saber quais outros filmes do gênero vocês já assistiram aqui de invocação sobrenatural, tudo mais, mas eu acredito que realmente esse tem o potencial para ser um filme do ano, inclusive por trabalhar a questão diferente. Como eu disse, a mitologia é bem rica, então se tá confirmado uma continuação, mas o filme ele é todo completo entre si, bem fechadinho. Então, a questão é, como o cenário é rico, dá pra, inclusive, ter, além de trabalhar a questão da mão em outras situações completamente distintas, porque eu já imagino 10 situações diferentes onde o pessoal usando pra invocar por algum motivo, usar o poder da mão por algum motivo e as coisas dando naturalmente errado, quanto outros objetos semelhantes dentro desse universo sobrenatural, sabe? Então, eu acho bem bolado. Então, coloque aqui embaixo se você gostou, se você vai assistir ou não esse filme, outros filmes do gênero que você tenha assistido. Compartilhe com seus amigos se você gostou. E até o próximo vídeo. Falou!